De todas as vertentes de criminalidade existentes no Brasil, a categoria de serial killer é uma até pouco comentada. Em uma comparação simplista com outros países, não possuímos tantas histórias que envolvem esse tipo de delito. Ainda bem. Mas as que temos não deixam a desejar, por assim dizer, no pior sentido da expressão. Tivemos Pedrinho Matador, o folclórico bandido da luz vermelha, o monstro de Guaianazes e o vampiro de Niterói. Um criminoso contumaz que assolou a cidade fluminense no início da década de 90. O vampiro, que tinha Marcelo Costa de Andrade como seu nome verdadeiro, passou por enormes dificuldades em sua infância. Já na escola era alvo do bullying dos colegas. Ao envelhecer, tornou-se um carniceiro da pior estirpe. Ele foi capaz de cometer crimes cruéis ao extremo, numa frequência assombrosa. Quer conhecer a história de Marcelo? Então continue assistindo o vídeo. Aproveite e deixe o seu like e ative as notificações do canal. Eu sou o Boco, você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Nascido e criado na área da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, Marcelo passou por poucas e boas durante a infância. Acompanhava brigas de seus pais, aquelas onde agressões eram bem mais que corriqueiras. Foi enviado para morar com seus avós em certo momento lá no estado do Ceará. A família passava por dificuldades. Viveu uma infância completamente perturbada, não obstante, como já dito, em sua época de colégio, sofreu com a chacota recorrente de seus companheiros de classe. Atrasou bastante seu ensino e, além de tudo, demorou a aprender a ler e resolver problemas matemáticos simples. Tudo isso corroborava com o bullying. Ao voltar do estado nordestino, ele foi morar com a mãe na região de São Gonçalo. Entre algumas mudanças, foi enviado à casa do pai. Nenhum dos lados parece ter se adaptado com a presença do outro. Marcelo estava acostumado com a mãe e já desenvolvia comportamentos incomuns. O pai, ao que parece, não entendia muito esse lado misterioso de seu filho. Em conjunto com a nova mulher, a madrasta, o pai enviou Marcelo a uma instituição que cuidava de meninos carentes e afins. A permanência dele por lá não perdurou quase nada. Incomodado com o lugar, fugiu sem ter qualquer destino. Fez da Central do Brasil a sua casa por algum tempo. Esse período também foi de provação para o agora fugitivo. Segundo relatos, seu corpo foi abusado por pessoas mais velhas, transeuntes ou moradores da área. Neste período, se enveredou rumo ao caminho da prostituição. Aproveitou de sua pouca idade para ganhar dinheiro, buscando sobreviver nas ruas. Parou na antiga FEBEM na época. Cometia pequenos crimes aos montes, até que, ao completar 16 anos, foi morar com um homem homossexual mais velho. E lá desenvolveu um certo gosto pela igreja, uma evangélica em especial. Em certo momento, o relacionamento desmoronou. Marcelo continuava se prostituindo, mas voltou a morar com a família. A parte da mãe, para deixar claro. Viveu nesse momento a época menos conturbada de sua atribulada vida. Trabalhava de carteira assinada, além de ajudar a manter a casa e a família. Se você conhece um pouco deste tipo de história, se é um interessado, deve saber que quando não há fumaça, é que há o fogo. Com Marcelo não foi diferente. Esse período, no começo dos anos 90, foi marcado pelo aparecimento de crianças e pré-adolescentes mortos. Ao mesmo tempo, sua mãe se via em dúvidas bem pertinentes. Marcelo colecionava revistas com conteúdo infantil, sem dar qualquer explicação. Além disso, volta e meia, voltava para a casa da família com suas vestimentas molhadas de sangue. E como se já não fosse o bastante, guardava bermudas infantis em uma caixa de isopor no fundo do armário. Tinha também um apreço inexplicável pelas músicas da Xuxa e do grupo Balão Mágico. Os pontos se juntaram pouco tempo depois, à medida em que os casos foram sendo investigados.
O primeiro caso noticiado se deu quando um pescador encontrou o corpo de uma criança de 6 anos na tubulação de esgoto de Niterói. Ao investigar, se constatou que o corpo da criança tinha sinais de estupro e esganadura. Ela morreu em decorrência da asfixia. Não muito tempo depois, outro caso foi reportado à polícia. Dessa vez, foi um sumiço. Ivan, de 6 anos, tinha desaparecido sob circunstâncias bem suspeitas. Ele e o irmão, Altair, tinham saído para comer na vizinhança. Entretanto, as horas tinham se passado e eles não voltaram. Mas, em certo momento, Altair retornou. Estava machucado. A história se desenrolou rapidamente. Um corpo foi achado. A mãe o reconheceu logo. Mais um assassinato nas mesmas condições que o outro. Novamente, o pequeno tinha sido enforcado até a morte. Neste momento, Altair deu com a língua nos dentes. Contou que havia sido molestado, bem como seu irmão. Revelou que o homem tinha abusado de todas as maneiras possíveis. Viu o que ele tinha feito com Ivan, mas não acreditou que Marcelo tinha o matado daquela maneira. A partir do depoimento dele, toda uma equipe foi demandada para tomar conta do caso. Altair, com uma lucidez invejável, depois de um trauma do tipo, contou cada detalhe do acontecido. Desde o momento em que ele e seu irmão foram cooptados pelo criminoso. Junto com a polícia, refez todo o caminho que haviam feito, até chegar numa loja onde Marcelo trabalhava como panfleteiro. Inclusive, foi um panfleto que fez Altair identificar o posto de trabalho dele. Na loja em questão, os policiais falaram com algumas pessoas a fim de encontrar o homicida estuprador. O maior plot twist da história acontece aqui. Marcelo estava almoçando tranquilamente num canto da loja e não demonstrou qualquer pingo de surpresa quando os militares chegaram ao local. Inclusive, tirou um grande sarro deles. Afirmou que os esperava já no dia anterior. E, de bate-pronto, confirmou que era o assassino cruel tão procurado. Foi direto para a delegacia, onde destilou mais de seu sarcasmo esquizofrênico. O homem não parava de rir, em nenhum momento. Todo esse processo deixou os policiais ainda mais perplexos, mas esse comportamento era normal, segundo a mãe do acusado, quando chamada para depoimento na delegacia. Além de fornecer esse atestado de loucura, ela lembrou de um facão ensanguentado usado por Marcelo. Isso abriu outras possibilidades, já que ele tinha falado que havia matado apenas Ivan. A arma foi encontrada junto com revistas de cunho sexual. Sem ter para onde correr, revelou que havia matado 14 meninos. Todos eles na faixa entre 6 e 14 anos. Todos na flor da idade. Seus depoimentos são de uma frieza e de uma loucura quase que inacreditável. Peguei ele à força e fiz sexo com ele. Matei ele enforcado com a própria camisa dele. Uns 2 meses depois, voltei no local e ele ainda estava lá. Tirei a bermuda dele e os dentes. Voltei lá umas 2 vezes. Na terceira, ele já não estava mais lá. Sobre outro assassinato, ele proferiu o seguinte: aí eu deixei uma pedra grande cair em cima da cabeça desse. Aí eu deixei o sangue dele cair dentro da vasilha que eu levava comigo para o trabalho. Aí eu bebi o sangue dele todo. A alcunha de vampiro surgiu daí. Afirmava que aquele líquido vermelho o manteria novo e saudável. E como se estivesse isento de qualquer culpa, afirmava que matava as crianças para que elas fossem ao céu viverem ao lado de Deus. Acreditava piamente nisso por conta de sua crença doentia. Ao ouvir certas pregações, interpretou que crianças mortas iriam diretamente para o lado de Deus. Então, ao mesmo tempo em que se satisfazia, estava de certa maneira acreditando que estava as salvando. Não matava adultos porque achava que eles iriam direto ao inferno. Não vamos nem trazer outros depoimentos de Marcelo, são completamente isentos de sanidade ou de um mínimo arrependimento. Isso, inclusive, foi considerado em seu julgamento. No começo do ano de 1992, ele foi condenado a ficar internado num hospital psiquiátrico na capital do Rio de Janeiro.
Seus crimes não foram a julgamento, mas a justiça decidiu que ele permaneceria na instituição até que provasse capacidade psicológica para viver em sociedade. Ele ainda segue preso. Mas seu desejo, já solicitado às autoridades, é de caminhar livremente por nossas terras. Já solicitou algumas vezes a sua soltura. Recebeu respostas negativas em todas. O laudo do hospital que se encontra o diagnosticou mais uma vez com uma doença psicológica sem cura. Ainda hoje, Marcelo não demonstra o mínimo remorso e é até recorrente que se gabe de suas práticas puramente maléficas. 25 anos depois de ser preso, o vampiro ainda se lembra de tudo aquilo que fez. Você acha que seria plausível soltar ele para conviver em sociedade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu tô indo embora. Eu volto com muito mais para você, sempre aqui no canal Fatos Desconhecidos. Até a próxima.